Na terça-feira, ele a demitiu. Nem sequer levantou os olhos do seu secretária de mogno. Para o Damian Russo, a Hazel era apenas uma rapariga silenciosa que escrevia rápido e lhe trazia o café. Descartável. Uma semana depois, ao olhar para um frame congelado de imagens de segurança recuperadas, o oxigênio deixou violentamente os seus pulmões. Ele viu a sua secretária, simples e sem graça, desmantelar calmamente um homem 2 vezes o seu tamanho, colocando uma pistola silenciada na sua mala antes de entrar para lhe entregar a carta de demissão. O submundo já não opera em becos escuros. Opera em salas de reuniões com janelas do chão ao teto, ar filtrado e homens com fatos de $6.000. Damian Russo era dono do 72º andar do edifício Apex, e lá de cima, Chicago parecia uma placa de circuito de luzes e riqueza. Ele controlava os portos, ele controlava os sindicatos. Ele controlava o fluxo sanguíneo da cidade, e isso estava lentamente a moê-lo em pó. Damian esfregou as têmporas, sentindo o latejar abafado e persistente atrás dos seus olhos. A paranoia era um casaco pesado, e ele usava-o a toda hora. Cada aperto de mão era uma ameaça potencial. Cada sorriso era um cálculo. Numa vida composta inteiramente por egos barulhentos, temperamentos violentos e atrito constante, a única superfície sem atrito era a secretária da sua assistente executiva, Hazel Brooks. Se lhe perguntassem a Damian para a descrever, ele teria dificuldade. Ela tinha 20 e poucos anos, talvez 30. Usava cardigans beges que engoliam a sua forma, sapatos pretos sensatos que não faziam qualquer barulho nos soalhos de madeira e saias que batiam exatamente 5 centímetros abaixo do joelho. O seu cabelo era de um tom castanho inconclusivo, geralmente preso num grampo. Ela não usava perfume, ela não usava maquilhagem, exceto talvez um toque de batom pálido. Ela era um fantasma que possuía uma velocidade de escrita de 200 palavras por minuto e uma capacidade espantosa de saber exatamente quando ele precisava de um copo de água, um café expresso duplo ou um álibi. Damian gostava dela porque não tinha de pensar nela. No seu mundo, as mulheres eram ou passivos de alavancagem ou barulhentas. Hazel não era nenhuma delas. Ela era uma máquina. Colocava-se uma tarefa na ranhura e saíam resultados perfeitamente formatados. Até a terça-feira, com o Bastian. Bastian Locke era um problema. Ele dirigia o tráfico de narcóticos na Zona Sul, uma geração mais nova e faminta de criminosos que não respeitavam as antigas fronteiras. Damian tinha-o convocado ao edifício Apex para assinar um acordo territorial. Era uma demonstração de domínio. Vir ao escritório de Damian significava reconhecer o trono de Damian. A atmosfera na sala de reuniões estava tão espessa que se podia sufocar. Bastian estava encolhido na sua cadeira de couro, ladeado por 2 homens cujos fatos não conseguiam esconder o volume dos seus coldres no ombro. Damian sentou-se à cabeceira da mesa, o seu próprio chefe de segurança, Garrett, estava rígido junto à porta. "É um acordo simples, Bastian", disse Damian, a sua voz um barítono grave e rouco que comandava a sala. "Tu mantens o teu produto fora dos meus contentores de transporte. Eu deixo-te usar os meus armazéns para armazenamento com um prêmio de 30%. Toda a gente ganha dinheiro. Ninguém sangra." Bastian picou as unhas com um palito de ouro. 30% é caro, Russo. Os meus homens estão a fazer o trabalho pesado. Os teus homens estão a usar a minha infraestrutura, contrapôs Damian suavemente. A infraestrutura que construí enquanto tu ainda roubavas rádios de carros de Honda Civics. A mandíbula de Bastian apertou-se. A ofensa atingiu perfeitamente. Damian pressionou a vantagem. Ele bateu no botão do intercomunicador embutido na mesa. "Hazel, traz os contratos de Locke. 3 cópias." Silêncio. Damian franziu o sobrolho. Ele bateu no botão novamente. "Hazel." Apenas o leve silvo de estática respondeu. Bastian sorriu, sentando-se ligeiramente. "Problemas com a ajuda, Damian? Se nem sequer consegues manter uma secretária na linha, como é que vais manter o Sul sob controlo?" Uma pontada quente de irritação perfurou o crânio de Damian. A Hazel nunca estava longe da sua secretária. Nunca. Ela não almoçava. Ela comia amêndoas de uma gaveta da secretária.
Ela não ia à casa de banho por mais de 90 segundos. A sua ausência agora, em frente a um rival que ele estava a tentar humilhar, era uma falha gritante na sua armadura. Passaram-se 5 minutos. A tensão na sala transformou-se de agressiva em embaraçosa. A autoridade de Damien estava a sangrar a cada tique do relógio de parede. Ele foi forçado a conversar fiada, forçado a servir um copo de whisky a Bastion que ele não merecia, forçado a fingir que não estava a arder. 22 minutos depois, a pesada porta de carvalho abriu-se. Hazel entrou. Ela carregava 3 pastas encadernadas em couro. Os olhos de Damien fixaram-se nela, frios e letais. Mas se ele esperava um pedido de desculpas, ele não o obteve. Ela não parecia atrapalhada. Ela andou com o seu passo silencioso e medido habitual. Mas à medida que ela se aproximava da mesa, os olhos aguçados de Damien captaram os detalhes. Faltava um botão no seu cardigan bege. O seu peito subia e descia ligeiramente mais rápido do que o normal. E havia um leve cheiro metálico agarrado a ela. Um cheiro que sobrepujava completamente o seu aroma habitual de nada. Cheirava a cobre, a pó queimado, a sangue. "Desculpe o atraso, Sr. Russo", disse ela. A sua voz era plana, desprovida de tremor. Ela distribuiu as pastas. Uma para Bastion, uma para o seu advogado, uma para Damien. Bastion riu-se, virando a sua pasta. "Onde estiveste, querida? A fazer as unhas?" Hazel não olhou para ele. Ela nem sequer o reconheceu ter falado. Ela simplesmente deu um passo para trás e juntou as mãos à frente. "Mais alguma coisa, senhor?" Damien olhou-a furiosamente. A humilhação era um gosto amargo na sua boca. "Não, sai." Ela assentiu uma vez e saiu pela porta. Bastion assinou o contrato, mas a vitória pareceu oca. O domínio tinha sido minado por um atraso de 22 minutos. Quando Bastion saiu, a sorrir como se tivesse ganho algo, Damien permaneceu à mesa. Ele olhou para a assinatura no papel. Ele não tolerava incompetência. Na sua profissão, um detalhe perdido era uma bala na escuridão. Se a sua secretária não podia ser confiável para entregar um pedaço de papel a tempo, ela não podia ser confiável de todo. Ele levantou-se, ajeitando os punhos. A decisão foi tomada. Fria, calculada, final. A chuva tinha começado, um aguaceiro forte de Chicago que fustigava o vidro do chão ao teto do escritório privado de Damien. Ele ficou perto da janela, observando a cidade cinzenta a desfocar-se por baixo dele, um copo de líquido âmbar segurado frouxamente na sua mão direita. A porta clicou. Hazel entrou. "Chamou-me Sr. Russo." Ele não se virou imediatamente. Ele tomou um gole do seu whisky, deixando a ardência descer pela sua garganta. Depois girou. Ela estava no centro da vasta sala, parecendo pequena. As suas mãos estavam juntas à frente. O botão em falta no seu cardigan ainda era uma falha gritante na sua apresentação geralmente imaculada, ainda que aborrecida. 22 minutos, disse Damien. A sua voz não estava elevada. Era algo perigoso e quieto. Sim, senhor. Bastian Locke é uma hiena. Ele procura fraqueza. Ele procura uma mancada. Hoje, tu deste-lhe uma. Fizeste-me parecer um homem que não tem controle sobre o seu próprio gabinete exterior. Peço desculpa, Sr. Russo. Fui atrasada. Atrasada? Damien riu-se, andando lentamente para sua secretária. Ele apoiou-se na pesada madeira, cruzando os braços. A impressora encravou? Deixaste cair a caneta? Que crise monumental te impediu de abrir uma porta durante 22 minutos? Hazel olhou para ele. Os seus olhos eram de um avelã pálido e desbotado. Pela primeira vez em 3 anos de emprego, Damien olhou realmente para eles. Estavam completamente vazios. Não havia medo, nem pânico, nem sequer o habitual nervosismo de um empregado a enfrentar o chefe. Um imprevisto logístico, senhor, disse ela calmamente. Damien soltou uma risada curta e áspera. Um imprevisto logístico? Certo. Bem, aqui está uma solução logística. Ele tirou da gaveta um envelope branco e grosso. Atirou-o para a secretária. Caiu com um baque pesado e plano. 2 meses de indemnização, em dinheiro. Limpa a tua secretária. Deixa o lote. Ele esperava lágrimas. Ele esperava um apelo. A maioria das pessoas, confrontada com a rescisão súbita e violenta do seu sustento,
especialmente um sustento que pagava tão bem como ele pagava, desmoronava-se. Eles imploravam. Eles prometiam que nunca mais aconteceria. Hazel Brooks não fez nada disso. Ela olhou para o envelope. Depois voltou a olhar para Damien. Entendido, Sr. Russo. Ela deu um passo em frente, pegou no envelope e virou-se. Saiu do seu escritório com a mesma passada silenciosa e medida com que tinha entrado. A porta fechou-se atrás dela. Damien ficou ali no silêncio. Uma estranha sensação de formigueiro picou-lhe a nuca. Uma comichão. Uma queda súbita e inexplicável na pressão atmosférica da sala. Ele sacudiu-a, atribuindo-a ao stress do encontro com Locke, e voltou para a sua janela. Lá fora, no escritório principal, Hazel caminhou para sua secretária. Ela não parecia zangada. Ela não parecia triste. Ela abriu a gaveta inferior e tirou uma única caixa de cartão achatada. Ela montou-a com dobras rápidas e eficientes. Colocou dentro uma caneca de café preta simples. Um par de óculos de leitura sobressalentes. Um rolo de fita adesiva. Ela não tinha fotografias, nem fotos de namorado, cão, férias em família. A sua secretária estava tão deserta como um quarto de hospital. Ela abriu a gaveta superior e tirou o seu crachá de segurança. Olhou para ele por uma fração de segundo, o seu polegar a roçar a borda de plástico. Depois colocou-o precisamente no centro do seu teclado. Garrett, o chefe de segurança, passou por ali. Um homem maciço e cicatrizado que tinha sobrevivido a 2 guerras e a uma temporada numa prisão de cartel. Ele parou a olhar para a caixa. "Estás a mudar de secretária, Hazel?" grunhiu ele. "Não, Garrett", respondeu ela suavemente. "Estou a seguir em frente." Garrett franziu o sobrolho, a sua testa grossa a franzir-se. Olhou para a porta fechada de Damien, depois de volta para ela. "Ele despediu-te?" "Ele rescindiu o meu contrato de trabalho, sim." "Droga", murmurou Garrett. "Por causa do atraso com o Bastion." Hazel pegou na sua caixa. "Foi um prazer trabalhar contigo, Garrett. Certifica-te que o Sr. Russo bebe o seu chá de camomila às quintas-feiras. Ajuda com a sua pressão arterial. E diz à equipa noturna para ficar mais atenta às câmaras do cais de carga. Elas têm derivado 3 graus para a esquerda todas as noites às 2 da manhã." Garrett olhou para ela genuinamente surpreendido. "Como é que sabes da deriva da câmara?" Hazel deu-lhe um pequeno e educado sorriso que não lhe chegava aos olhos. "Eu noto as coisas. Adeus, Garrett." Ela saiu pelas portas duplas de vidro, entrando no elevador. As portas deslizaram, cortando Hazel Brooks do submundo que ela habitava silenciosamente há 3 anos. Na quinta-feira, a ausência de Hazel Brooks era uma ferida aberta no escritório. Damien tinha ordenado ao RH que enviasse imediatamente uma substituta. Enviaram uma rapariga chamada Brittany. Brittany usava um perfume forte que cheirava a pêssegos artificiais. Ela escrevia a 90 palavras por minuto e o barulho das suas unhas de acrílico no teclado soava como uma tempestade de granizo. Ela trouxe o seu café, preto, esquecendo o splash de leite de aveia. Ela deixou passar chamadas de números que ele não reconhecia, mas não era apenas o barulho e a incompetência que incomodavam Damien. Era uma inquietação mais profunda e primal. Quando Hazel estava lá, o escritório parecia impenetrável. Os ficheiros estavam exatamente onde precisavam de estar. O horário fluía com precisão militar. Agora as coisas pareciam soltas, expostas. Damien encontrava-se a olhar para a sua secretária vazia através das paredes de vidro do seu escritório. Sentia uma sensação nagging de ter amputado um membro saudável. Na sexta-feira à noite, depois de Brittany praticamente ter saído a correr da porta às 17 horas, Damien caminhou até a velha secretária de Hazel. Ele não sabia o que procurava. Passou a mão pela superfície fria do laminado. Puxou as gavetas, vazias, impecáveis. Puxou a gaveta inferior direita. Não cedia, trancada. Damien franziu o sobrolho. Hazel tinha deixado as suas chaves no RH. Ele voltou para o seu escritório, pegou num pesado abre-cartas de aço e voltou para a secretária. Com um impulso de força bruta, ele cunhou o aço na fenda e partiu o mecanismo da fechadura. A madeira lascou. A gaveta abriu-se. Lá dentro, não havia material de escritório roubado, nem lanches escondidos. Havia um único caderno preto em pele. Damien pegou nele.
Era pesado, cheio de papel quadriculado de alta qualidade. Ele abriu-o. A letra era minúscula, precisa e totalmente desprovida de voltas ou floreados. Parecia o código de uma máquina. 12 de outubro. O tenente Rato de Bastian Locke, avistado num diner a 3 quarteirões do Apex. Reunião com associado desconhecido. 14 de outubro. Empresa de catering para reunião de conselho trocou de fornecedores à última hora. Novo fornecedor é Silver Spoon. Proprietário registrado tem laços com a família Genovese. Sinalizado para revisão. A respiração de Damien engasgou-se. Ele virou uma página. 2 de novembro. SUV. Preto placas XYZ. Sonto 19. Estacionado parado em frente à entrada do parque de estacionamento durante 4 horas. Condutor a fumar constantemente. Liguei a dar uma dica anônima sobre vadiagem, veículo suspeito à esquadra local. Carro mudou-se às 16h15. Damien lembrou-se desse dia. Ele estava a caminhar para o seu carro às 16h20. Ele virou página após página. Dezenas de entradas, centenas delas. Matrículas, nomes, observações sobre falhas de segurança, horários de chefes rivais. Ela não se limitava a trazer-lhe café. Ela estava a gerir uma operação de contra-inteligência unipessoal a partir de uma secretária no escritório principal, sem que ninguém notasse. Um suor frio brotou nas palmas das mãos de Damien. Ele bateu com força no livro fechado, mesmo quando o elevador fez um bip. Garrett saiu, movendo-se mais rápido do que um homem do seu tamanho costumava fazer. O seu rosto estava pálido sob o seu bronzeado pesado. Ele estava a segurar um tablet seguro nas suas grandes mãos. Chefe, disse Garrett, a voz tensa. Precisas de vir à sala de segurança. Agora mesmo? O que é? Damien rebateu, os seus nervos já tensos pelo caderno. É o Bastian. Não, disse Garrett, engolindo em seco. É sobre terça-feira, o dia em que despediste Hazel. Os nossos técnicos estavam a tentar corrigir os pontos cegos nos corredores de serviço do 71º andar. O disco de dados da câmara 4 tinha corrompido, mas eles conseguiram reconstruir o ficheiro a partir da cópia de segurança na nuvem. Disse Garrett, parecendo fisicamente doente, precisas de ver por que é que Hazel se atrasou 22 minutos. A sala de segurança na cave do edifício Apex era uma câmara de privação sensorial comparada com a torre de vidro acima. Estava escuro, zumbindo com o som de ventoinhas de refrigeração dos racks de servidores, iluminado apenas pelo brilho azulado de uma dúzia de monitores de alta definição. Damien entrou, o caderno preto ainda firmemente apertado na mão. Garrett puxou uma cadeira giratória para ele, em frente à consola central. O técnico, um miúdo com olheiras, encolheu-se de volta para o seu hoodie, enquanto Damien se aproximava. Reproduz, ordenou Damien. O miúdo clicou no rato. O ecrã central ampliou um pedaço de filmagem granulada em tons de cinzento. O carimbo de data-hora no canto lia terça-feira, 14h14. Exatamente 8 minutos antes de Damien ter batido no intercomunicador para os contratos. O ângulo da câmara olhava para uma intersecção em L de um corredor de serviço, mesmo à saída da cozinha de catering no 71º andar. Era um trecho desolado usado apenas para mover lixo e suprimentos. No ecrã, Hazel entrou no quadro. Ela estava a carregar as 3 pastas de couro. O seu passo era de calma ininterrupta. Ela estava a dirigir-se para a escada para as levar para o 72º. De repente, um homem saiu do alcova de catering, bloqueando o seu caminho. Ele usava um casaco de chefe branco, mas era enorme, 113 quilos de puro músculo, com um pescoço grosso e cabeça careca. Damien não o reconheceu, mas reconheceu o tipo. Músculo do leste europeu. Um freelancer. Um assassino. Damien aproximou-se do monitor. O silêncio na sala era absoluto. No ecrã, o homem tirou uma pistola silenciada do casaco. Apontou-a diretamente para o peito de Hazel. O homem falou. Não havia áudio, mas os seus lábios moveram-se num sorriso de escárnio. Ele estava a exigir algo. Ele gesticulou para a escada que levava ao escritório de Damien. Ele queria o seu cartão de acesso. Ele queria acesso. Observa as mãos dela, sussurrou Garrett roucamente. Damien observou.
Hazel não deixou cair as pastas. Ela não gritou. Ela não levantou as mãos. Ela deslocou o peso num movimento tão rápido que a taxa de quadros da câmara a desfocou num borrão bege. Hazel agiu. Ela não recuou. Ela entrou na arma. A sua mão esquerda disparou, não para agarrar o cano, mas para bater com a base da mão contra o ferrolho da pistola, empurrando-a para fora de operação para que não pudesse disparar. Simultaneamente, a sua mão direita, ainda a segurar as pesadas pastas de couro, deu um arco para cima num movimento rápido e vicioso. A lombada das pastas esmagou-se na garganta do homem. O assassino cambaleou para trás, os seus olhos saltando enquanto a sua traqueia esmagava. A arma caiu no chão. Hazel não parou. Ela largou as pastas, deu um passo em frente, agarrou as lapelas do seu casaco de chefe e executou um golpe de perna impecável e brutal. O homem maciço caiu no chão de linóleo com uma força que parecia abalar a câmara silenciosa. Antes que ele pudesse recuperar, Hazel estava em cima dele. Ela deixou cair o joelho diretamente no seu externo. A sua mão direita disparou para o bolso do seu cardigã sensato. Ela tirou um pequeno cilindro metálico. Uma seringa. Ela cravou-a no lado do pescoço grosso do homem, pressionando o êmbolo com o polegar. O assassino debateu-se durante exatamente 4 segundos. Depois os seus olhos reviraram e ele ficou completamente mole. Damien não conseguia respirar. O seu coração batia contra as suas costelas como um pássaro enjaulado. No ecrã, Hazel levantou-se. Ela alisou a saia. Abaixou-se, pegou na pistola silenciada, verificou a câmara com um movimento experiente do pulso e colocou-a na sua mala simples de couro. Depois pegou no homem pelo colarinho. Com uma força chocante e alavancagem, ela arrastou o seu peso morto de 113 kg pelo chão, puxando-o para um armário de limpeza e fechando a porta. Ela voltou para onde tinha largado as pastas, pegou nelas, olhou para o seu cardigã, notando o botão em falta que devia ter saltado durante a luta. Ela ajustou o tecido para o esconder o melhor que pôde. Respirou fundo e centrou-se. O seu peito subia e descia. Depois virou-se e caminhou em direção à escada. O carimbo de data-hora lia 14h36. O ecrã ficou preto. A sala de servidores da cave parecia uma tumba. Damien olhou para o seu reflexo no monitor apagado. Ele era um assassino, chefe, disse Garrett, a sua voz quebrando o pesado silêncio. Aviso vermelho da Interpol. O nome é Kovic. Especializa-se em assassinatos de curta distância. Encontramo-lo no armário 4 horas depois, ainda em coma. Pensamos que um dos homens do Bastion teve um ataque de nervos e drogou-o para cobrir os seus rastos. Nunca olhamos para Hazel. Damien olhou lentamente para as suas mãos. Ele despediu-a. Ele despediu uma mulher que tinha acabado de se envolver em combate corpo a corpo com um assassino profissional, neutralizado-o, escondido o corpo e, ainda assim, conseguiu entregar os contratos à sua secretária. Ele tinha-lhe gritado por um atraso de 22 minutos. Um atraso passado a salvar-lhe a vida. Por que é que ela não disse nada? Damien raspou, a voz mal um sussurro. Por que é que ela não me disse que havia um assassino no prédio? Garrett abanou lentamente a cabeça. Não sei. Mas, chefe, há mais. Damien virou a cabeça para cima. Mas, Garrett esticou-se por cima do ombro do miúdo técnico e bateu no teclado. Um novo ficheiro de vídeo carregou. Quando vimos isto, pedi aos rapazes para fazerem uma auditoria retroativa completa aos movimentos de Hazel, cruzada com todas as quase desgraças que tivemos no último ano. Garrett fez uma pausa, engolindo em seco. Lembras-te da falha nos travões do teu SUV em novembro passado? Damien enrijeceu. Não foi uma falha nos travões. A mangueira foi cortada. Simplesmente não conseguimos provar quem o fez ou como entrou na minha garagem privada no meu condomínio. Observa, disse Garrett. O ecrã acendeu-se. Era uma transmissão de uma câmara de trânsito em frente ao luxuoso arranha-céus de Damien. Carimbo de data-hora 14 de novembro, 3 da manhã. Uma figura sombria vestida inteiramente de preto estava a trabalhar debaixo do SUV blindado de Damien, que estava estacionado mesmo dentro do portão de segurança aberto. A figura movia-se eficientemente. Então, do lado esquerdo do ecrã, outra figura aproximou-se. Ela usava um longo e discreto casaco de chuva
e carregava um guarda-chuva, embora não estivesse a chover. A figura debaixo do carro rolou para fora assustada, puxando uma lâmina. A mulher do casaco de chuva não vacilou. Ela balançou o guarda-chuva, mas não o atingiu com ele. Ela apertou um botão na pega. Um flash de luz brilhante e ofuscante, um estroboscópio ou um taser explodiu da ponta. O homem cego cambaleou para trás. A mulher entrou, desferindo um golpe afiado e preciso no joelho do homem. Partiu-se para trás com um solavanco visível e nauseabundo. O homem caiu. A mulher ficou sobre ele, disse algo que o fez congelar de terror absoluto e depois apontou rua abaixo. O homem fugiu nas mãos e numa perna boa, fugindo para a noite. A mulher virou-se para a câmara por uma fração de segundo antes de abrir o guarda-chuva para lhe proteger o rosto, mas foi suficiente. O rosto pálido, o discreto casaco de chuva, Hazel Brooks. Ela ajoelhou-se junto ao carro, inspecionou a mangueira de travão cortada e depois tirou um rolo de fita de borracha industrial do bolso. Ela remendou a mangueira, purgando a válvula com uma pequena chave inglesa, prendendo-a o suficiente para que o carro sobrevivesse à viagem até ao mecânico na manhã seguinte, mascarando a tentativa de assassinato como uma simples falha mecânica. Ela terminou o trabalho, levantou-se, limpou o casaco de chuva e afastou-se na escuridão. Damien sentiu o chão cair-lhe debaixo dele. O caderno na mão parecia um bloco de chumbo. Ela tinha-lhe salvado a vida. Não uma vez, mas duas. E ela fê-lo em segredo absoluto, sem pedir crédito, sem pagamento por perigo, sem gratidão. Ela sangrou por ele nas sombras e serviu-lhe café à luz, e ele atirou-a para a rua como lixo porque lhe tinha magoado o ego em frente a um rival. Encontrem-na, comandou Damien. A sua voz já não era rouca, era vidro estilhaçado. Levantou-se tão rápido que a sua cadeira caiu para trás no chão. Garrett sobressaltou-se. Chefe, tentamos. Quando vi o primeiro vídeo, enviei uma equipa para o apartamento dela no registro. Está vazio, despojado. O senhorio diz que ela quebrou o contrato ontem, pagou em dinheiro, não deixou morada de retorno. Não me importo se ela se mudar para a lua. Garrett, rugiu Damien, a emoção suprimida dos últimos 20 minutos finalmente a explodir. Rasguem esta cidade. Verifiquem as estações de comboio, os aeroportos, as paragens de autocarro. Peçam todos os favores que temos aos federais. Hackeiem as redes de trânsito. Encontrem a mulher invisível. Ele saiu furiosamente da sala de servidores, apesar da porta de metal a fechar-se atrás dele, deixando um silêncio ressonante no seu rasto. Damian Russo, o rei intocável de Chicago, acabara de perceber que não estava num trono. Estava à beira de um precipício e acabara de despedir o seu único paraquedas. Durante 72 horas, Damian Russo não dormiu. O seu escritório, normalmente um santuário de poder controlado, transformara-se numa sala de guerra. A secretária de Mogno estava soterrada sob pilhas de papel, antecedentes criminais, registros financeiros, processos de RH. Garrett estava junto à janela, o seu corpo maciço tenso de exaustão, um telefone encostado ao ouvido. Nada, disse Garrett, baixando o aparelho. A sua voz era um raspar de frustração. Reconhecimento facial em O'Hare, Midway, Estação Central. Nada. Analisamos as imagens de segurança das ruas à volta do apartamento dela. Ela saiu pela porta da frente às 6 da manhã de quarta-feira, carregando um único saco de lona. Virou-se para um beco na Rua Quarta e desapareceu. Nenhum carro a apanhou. Ela não apanhou o comboio L. Ela simplesmente entrou no betão e desapareceu. Damien olhou para o caderno preto de couro pousado no centro da sua secretária. Era a única coisa limpa na sala. E quanto aos antecedentes? Perguntou Damien, os seus olhos fixos no papel quadriculado. Falsos, respondeu Garrett, largando um ficheiro fino sobre a pilha. Tudo. Hazel Brooks não existe. O número de segurança social pertence a uma rapariga que morreu de leucemia em Seattle há 20 anos. As referências que ela forneceu quando o RH a contratou eram telemóveis que estão mortos há 2 anos. O diploma universitário é uma falsificação de alta qualidade. Ela é um fantasma, chefe. Um fantasma altamente treinado e profundamente embutido.
Damien esfregou o maxilar. A barba por fazer sentia-se como lixa. A paranoia que normalmente pairava nos seus ombros como um casaco pesado tinha mutado em algo mais aguçado. Era vertigem. Ele construíra o seu império na crença de que via tudo, controlava tudo. No entanto, durante 3 anos, uma mulher capaz de partir o pescoço a um assassino profissional organizava a sua agenda e servia o seu café. Por que é que, Garrett? Murmurou Damien, virando o caderno. Se ela foi plantada por um rival, ela teve 1000 oportunidades para me meter uma bala na cabeça. Ela serviu-me bebidas, ela reservou os meus voos, mas ela não me matou, ela manteve-me vivo. Talvez ela seja uma agente federal, sugeriu Garrett, embora soasse pouco convencido. A construir um caso rico. Os federais não drogam assassinos e arrastam-nos para roupeiros, rebateu Damien. Os federais não fazem reparações de mecânica no meio da noite e remendam linhas de travão. Ela não estava a construir um caso. Ela estava a jogar na defesa. Damien virou uma página no caderno. Passou o polegar pela minúscula caligrafia precisa. Era inteiramente desprovida de emoção. Dados puros. Parou na última página, com texto datado da segunda-feira, antes de ele a despedir. 14 de novembro. Bastian Locke, a expandir operações perto dos portos. Fraqueza identificada na rotação de segurança exterior do Apex. Ponto cego da Câmara do Beco Sul permanece sem remendo. Requisitadas novas fechaduras para as portas de acesso do nível inferior. Fornecedor Miller Hardware, número de fatura 41009. Damien franziu o sobrolho. Ele bateu na página. Garrett? Ela tratava da minha agenda pessoal. Por que é que ela estava a requisitar material para os níveis inferiores? Esse é o teu departamento. Garrett inclinou-se, estreitando os olhos na página. Ela não. Eu trato de todas as atualizações de segurança física. Nunca autorizei uma encomenda da Miller Hardware. Eu uso fornecedores industriais, não lojas locais. Damien sentiu uma súbita e nítida clareza a perfurar a sua exaustão. Consiga-me o endereço da Miller Hardware. Era uma pequena loja poeirenta na orla industrial da cidade, encaixada entre uma fábrica de pneus desativada e uma passagem superior de comboio enferrujada. Damien não enviou uma equipa. Ele levou Garrett e o seu SUV blindado. Ele precisava de fazer isto ele mesmo. O ar lá fora estava espesso com a ameaça de chuva, o céu de um roxo magoado. O sino sobre a porta da loja de ferragens tilintou pateticamente quando Damien entrou. O ar cheirava a óleo de motor e serradura. Um homem mais velho estava atrás do balcão a ler um jornal. Posso ajudá-lo? Perguntou o homem, olhando para o fato de $6.000 de Damien com profunda suspeita. Damien colocou uma nota de $100 no balcão de vidro. Estou à procura de uma fatura número 4009 de início desta semana. O homem olhou para o dinheiro, depois para a imponente massa de Garrett a pairar junto à porta. Ele não discutiu. Ele digitou lentamente num terminal de computador pré-histórico. Sim, disse o homem. A encomenda saiu na terça de manhã, paga em dinheiro. O que era? Perguntou Damien. 2 ferrolhos pesados, uma placa de reforço de aço e um galão de lixívia industrial. O estômago de Damien apertou-se. Lixívia? Onde foi entregue? Não foi entregue, disse o homem. O cliente levantou. Mulher de aspecto normal, cabelo castanho, pagou em dinheiro exato. Ela disse para onde ia? O homem bufou. Amigo, ela mal disse 3 palavras, mas perguntou se eu conhecia um lugar que vendesse combustível pré-pago para gerador a granel. Eu apontei-a para um pátio de suprimentos a cerca de 8 quilômetros de distância. Rota 9. Antigo pátio de contentores. Damien desliza outra centena sobre o balcão. Obrigado. Ele saiu para o SUV, o cascalho a Ranger sob os seus sapatos de couro. Ele sabia o que Hazel estava a fazer. Ela não se estava apenas a esconder. Ela estava a fortificar-se. A Rota 9 era um trecho desolado de asfalto rachado que levava para longe do brilho neon da cidade. O pátio de contentores era um cemitério de aço corrugado enferrujado, empilhado a 3 metros de altura, em filas labirínticas. As luzes de inundação estavam a maior parte mortas, lançando longas sombras irregulares sobre o chão lamacento. Damien cortou os faróis do SUV
a 1 quilômetro de distância. Ele conduziu pela luz pálida da lua, navegando o pesado veículo através dos portões enferrujados. "Mantenha os olhos abertos", murmurou Damian, sacando um elegante semiautomático do seu coldre. Ele verificou a câmara. Um clique metálico ecoou na cabine silenciosa. Garrett tinha uma espingarda de cano curto pousada no colo. "Este é um mau lugar para uma conversa, chefe. Muitos cantos cegos." "Ela escolheu-o por uma razão", respondeu Damian. Ele estacionou o SUV atrás de uma pilha de contentores Maersk verdes, protegendo-o da estrada principal. Saíram, as botas a afundarem-se ligeiramente na terra úmida. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido distante da autoestrada. Damian moveu-se metodicamente pelo corredor estreito entre as caixas de metal. Ele procurava sinais de vida, uma marca de pneu fresca, o zumbido de um gerador. Ele verificou o cadeado num contentor azul à sua esquerda. Enferrujado e sólido. Eles caminharam mais para dentro do labirinto, então Damian viu-o. Encaixado numa alcova sem saída, estava um único contentor cinzento desbotado. Ao contrário dos outros, as pesadas portas de aço estavam ligeiramente entreabertas. Um zumbido baixo e fraco vibrava de um gerador portátil. E na pesada argola de ferro, brilhando prateado e opaco na penumbra, estava um novo ferrolho pesado, atualmente desengatado. Damian levantou a mão, sinalizando para Garrett parar. Ele avançou, a arma levantada, o coração a bater um ritmo constante e pesado contra as costelas. Ele esticou a ponta dos dedos, roçando o aço frio da porta. Estava prestes a abri-la quando o som de vidro a partir rasgou a noite. Não veio do contentor, veio de trás deles. Damian girou. Na entrada do seu corredor, 3 SUVs pretos tinham silenciosamente entrado em posição, bloqueando a sua saída. Os faróis acenderam-se, cegamente brilhantes, prendendo Damian e Garrett numa luz branca dura e inescapável. "Contacto!" rugiu Garrett, levantando a sua espingarda. Mas o inimigo já estava a disparar. O latido estalado de armas automáticas quebrou o silêncio. Balas faiscaram contra os contentores de aço, a gritar enquanto ricocheteavam. Damian atirou-se para o chão, rolando atrás da borda de um contentor enferrujado vermelho. Cascalho espirrou na sua cara, enquanto uma linha de balas de grande calibre mastigava o chão onde ele estivera momentos antes. "Quantos?" gritou Damian por cima do barulho ensurdecedor. "Pelo menos uma dúzia." Gritou Garrett de volta, encurralado do outro lado do corredor. "Eles rastrearam-nos. Os homens do Bastion." Damian amaldiçoou furiosamente. Bastion Lock. A hiena tinha cheirado o sangue na água. Ele sabia que Damian estava fora da sua fortaleza, a conduzir pelos arredores da cidade. Ele esperou o momento perfeito para atacar. Damian inclinou-se à volta da esquina, espremendo 3 tiros rápidos para o brilho dos faróis. Um homem gritou, uma sombra a desmoronar-se no chão. Mas o fogo de retorno era esmagador. Faíscas choveram sobre Damian, enquanto o metal acima da sua cabeça era mastigado em estilhaços irregulares. "Temos de nos mover!" gritou Garrett, disparando uma rajada controlada que estilhaçou um farol, mergulhando parte do corredor de volta na escuridão. "Onde estamos encurralados." Damian disparou novamente, o ferrolho da sua arma a travar para trás. Vazia. Ele ejectou suavemente o carregador e colocou um novo. Passos esmagaram-se no cascalho. Os homens de Bastion avançavam, usando os contentores como cobertura, movendo-se numa formação tática. Não eram delinquentes de rua, eram profissionais pagos. Bastion tinha esvaziado seu cofre de guerra para este golpe. Um baque pesado e nauseabundo ecoou da posição de Garrett. "Garrett!" gritou Damian. "Estou ferido", grunhiu Garrett, a voz tensa de agonia. "Perna esquerda. Não consigo pôr peso nela." Pânico, frio e aguçado, finalmente perfurou o peito de Damian. Ele ia morrer aqui, na lama entre metal enferrujado, porque era demasiado arrogante para ver o escudo que o protegia. Levantou a arma, preparando-se para sair e atrair o fogo deles, para dar a Garrett mais alguns segundos de vida. De repente, o holofote no topo do SUV mais próximo explodiu num banho de faíscas.
O tiroteio do esquadrão de assassinos que avançava parou abruptamente, substituído por um grito confuso. Damien piscou, tentando limpar as manchas dos seus olhos. Na súbita penumbra, viu uma sombra cair do topo da pilha de contentores de 3 andares, diretamente acima dos homens que avançavam. Era totalmente silencioso, sem grito de guerra, sem aterragem cinematográfica. A sombra simplesmente caiu no centro do esquadrão da morte. Antes que os homens pudessem reagir, a sombra moveu-se. Um golpe rápido e brutal na garganta do atirador principal. Ele desabou instantaneamente, o seu rifle a cair no chão. O homem ao lado dele virou-se, levantando a sua arma. A sombra agarrou o cano do rifle, redirecionando-o para cima enquanto disparava uma rajada para o céu vazio, e simultaneamente desferia um joelho na virilha do homem. Enquanto ele se dobrou, a sombra desferiu um cotovelo nas costas do seu pescoço com um estalo nauseabundo. "Que raio é aquilo?" gritou um dos homens de Bastion, a recuar. A sombra não respondeu. Moveu-se com uma eficiência fluida e aterradora. Era um borrão de violência calculada, visando articulações, gargantas e nervos. Um arame garrote captou a luz ambiente da lua por uma fração de segundo antes de chicotear o pescoço de um terceiro homem, puxando-o para trás, para a escuridão entre 2 contentores. Damien observou, hipnotizado e horrorizado. Levou menos de 40 segundos. 4 homens estavam mortos ou inconscientes no chão. Os restantes atiradores nos SUVs começaram a entrar em pânico, a disparar selvaticamente para as sombras. Um disparo silenciado, um baque suave, soou da escuridão. O condutor do SUV principal cedeu contra o volante, a buzina a soar um lamento contínuo e surdo. Os assassinos sobreviventes quebraram. Eles apressaram-se para os 2 SUVs restantes, pneus a girar na lama enquanto lançavam os veículos para trás, saindo do pátio de contentores e desaparecendo na noite. A buzina do SUV parado soava como uma broca no crânio de Damien. Hazel caminhou calmamente até ao SUV parado, abriu a porta do condutor, empurrou o pé do homem morto do pedal e esticou-se para arrancar o feixe de fios da coluna de direção. A buzina morreu. O silêncio que se seguiu foi pesado, a ressoar com o rescaldo da violência. Hazel voltou a caminhar para Damien. Ela não parecia ofegante. Abaixou-se, verificou graciosamente o pulso de um dos homens de Bastion e depois removeu eficientemente os seus carregadores sobressalentes, colocando-os nos bolsos das suas calças cargo. Damien guardou a sua arma. Sentiu-se despido. O fato de $1000 estava arruinado, coberto de lama e óleo. A sua autoridade, a sua aura intocável, tudo foi arrancado, deixando apenas o homem por baixo. "Estás a sangrar", disse Hazel, sem o olhar, enquanto retirava uma faca de combate de outro homem caído. Damien tocou-lhe na bochecha. O estilhaço tinha feito um corte superficial na sua maçã do rosto. Ele não o sentira. "O Garrett foi atingido", disse ele, a voz a grating na garganta. Hazel finalmente levantou o olhar. Ela caminhou rapidamente até onde Garrett estava encostado ao metal enferrujado, as mãos a cobrir um buraco ensanguentado na sua coxa. "Move as tuas mãos, Garrett", ordenou ela. Garrett, um homem que só obedecia a Damien, obedeceu instantaneamente. Hazel ajoelhou-se, tirou um torniquete tático de uma pequena bolsa no seu cinto e apertou-o alto na sua perna com uma força brutal e praticada. Garrett grunhiu, a mandíbula apertada. "É um corte limpo através e através", analisou Hazel secamente. "Perdeu a artéria. Vais viver, mas precisas de antibióticos e de um ponto." Levantou-se, limpando o sangue das mãos nas calças escuras. Virou-se para encarar Damien. Estavam a 1 metro de distância no corredor lamacento. A distância entre eles parecia um oceano. "Como é que me encontraste?", perguntou ela. "A loja de ferragens", disse Damien. "A fatura no caderno." Os olhos de Hazel piscaram. Uma mínima falha na sua armadura. Uma falha no protocolo. Não devia ter deixado trancado. Presumi que não danificarias propriedade da empresa. "Propriedade da empresa?", repetiu Damien, uma risada amarga e ofegante a escapar-lhe. "Mataste um homem com uma pasta no meu corredor, Hazel. Criaste um assassino debaixo do meu carro.
e sentaste-te fora do meu escritório a tirar notas da minha agenda. Quem diabos és tu? O meu nome é Hazel Brooks, disse ela calmamente. Não me mintas. Não mais. Damian deu um passo mais perto. Ele não a estava a intimidar, e ele sabia disso. Ele apenas precisava de ver os seus olhos na penumbra. Garrett analisou o teu ficheiro fantasma. Tu não existes. Então diz-me, quem te enviou? Foram os colombianos? A comissão que te pagou para te sentares num cardigan bege durante 3 anos e me manteres vivo? Hazel olhou para ele por um longo momento silencioso. O vento frio chicoteava o pátio de contentores, agitando o aço corrugado solto. Ninguém me enviou, Sr. Russo. Damian franziu o sobrolho. O que significa isso? Significa que sou uma contratada independente, disse Hazel, a sua voz a baixar uma fração de oitava, descartando completamente o personagem educado de secretária. Soava metálica, perigosa. O meu empregador anterior era uma firma de inteligência privada, proteção de ativos de alto risco, mas reformei-me há 4 anos. Então por que estavas no meu escritório? Hazel suspirou, uma pequena e mal perceptível libertação de ar. Por causa do teu pai. Damian congelou. A menção do seu pai, o patriarca implacável que construíra a Sindicato Russo e morrera de um AVC súbito há 5 anos, atingiu-o como um golpe físico. O meu pai? Antonio Russo não era um homem bom, disse Hazel francamente. Mas era um pragmático. Há 6 anos, quando ainda estava ativa, uma operação correu catastroficamente mal em Praga. Fui queimada, desautorizada, caçada pela minha própria agência. Estava a sangrar num beco quando os homens do teu pai me encontraram. Ele estava lá a finalizar uma rota de transporte. Ele não sabia quem eu era, mas reconheceu um ativo treinado. Ele contrabandou-me para fora do país numa caixa de peças de motor importadas. Pagou por um cirurgião privado. Deu-me uma nova identidade. Damian olhou para ela. O seu pai nunca mencionara isto. Nunca sussurrou uma palavra sobre um operativo renegado salvo em Praga. Ele não pediu uma dívida de vida, continuou Hazel, os seus olhos a vaguear em direção ao horizonte enferrujado. Ele disse-me para desaparecer, para viver uma vida tranquila. Tentei. Juro que tentei. Ela olhou para suas mãos, os nós dos dedos gretados e ensanguentados. Mas a paz é barulhenta. Não me servia. Ela voltou a olhar para Damian. Quando teu pai morreu, li os relatórios. Eu sabia o vácuo de poder que isso criaria. Eu sabia que os lobos viriam para ti. Tu eras inteligente, Damian, mas eras barulhento. Operavas à luz, dependendo do medo. O medo é um escudo frágil. Eu sabia que não sobreviverias à transição. Então, fizeste um currículo falso e candidataste-te a um emprego em RH, disse Damian, a realização a instalar-se pesadamente no seu estômago. Coloquei-me na posição estrategicamente mais vantajosa para monitorizar ameaças à tua pessoa, corrigiu Hazel. A assistente executiva controla o fluxo de informação. Eu controlava a tua agenda, os teus pontos de acesso e o teu fornecimento de alimentos. Interceptei 9 ameaças credíveis em 3 anos. Kerwich foi a 10ª. Damian sentiu a terra inclinar-se. 9. 9 vezes ele tinha passado pela beira do abismo, e ela tinha-o puxado silenciosamente de volta pelo colarinho, sem pedir nada. Por que não me disseste? Perguntou ele, a voz a rachar. Depois da primeira vez, eu teria pago uma fortuna. Teria colocado toda a segurança sob o teu comando. Porque não confiarias em mim, disse Hazel francamente. No teu mundo, a lealdade é comprada. Se soubesses do que sou capaz, tratar-me-ias como uma arma. E as armas acabam por ser apontadas para a pessoa que as segura. Ao permanecer invisível, permaneci eficaz. Não tinhas de confiar em mim, porque tu nem sequer me notavas. A verdade das suas palavras picou mais agudamente do que o corte no seu rosto. Ela estava certa. Se ele soubesse que ela era uma assassina, ele passaria todos os dias a perguntar-se quando ela se viraria contra ele. E depois despedi-te, disse Damian suavemente. Tu rescindiste o meu contrato de trabalho, corrigiu Hazel novamente, o que me libertou da minha obrigação autoimposta. A dívida ao teu pai estava paga. Arrumei a minha secretária. Ia sair da cidade hoje à noite.
Damien olhou para a carnificina à volta deles. Os homens mortos de Bastian, Garrett a sangrar no chão. Ele olhou para Hazel, a mulher invisível que tinha mantido o seu império unido com clipes de papel e violência. Ele não queria uma arma. Ele não queria uma secretária. Ele enfiou a mão no seu casaco arruinado. A sua mão passou pelo seu coldre vazio. Tirou o envelope branco e grosso. A indemnização. Estava amassado e ligeiramente úmido da chuva. Ele estendeu-lhe. Hazel olhou para o envelope. Ela não o pegou. Não preciso do teu dinheiro, Sr. Russo. Não é dinheiro, disse Damien. Hazel hesitou. Depois pegou no envelope. Rasgou o selo. Lá dentro não havia dinheiro. Havia apenas o caderno preto de couro. Bastian Locke sabe que estou a sangrar, disse Damien, a sua voz a endurecer, a encontrar o seu tom rouco novamente. Ele vai atacar o edifício Apex de manhã. Tenho 50 homens que sabem atirar, mas disparam alto. Não preciso de barulho agora, Hazel. Ele deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Preciso de um fantasma. Hazel olhou para o caderno nas suas mãos. O seu polegar traçou a borda da encadernação de couro. Lentamente, ela levantou o olhar, os seus olhos pálidos a encontrar os dele. Pela primeira vez em 3 anos, o mais leve fantasma de um sorriso tocou no canto da sua boca. Taxas de consultoria padrão aplicam-se, Sr. Russo, disse ela. E eu já não sirvo café. Damien assentiu lentamente. Acordo. Hazel conduziu o SUV marcado por balas. Ela não agarrava o volante com o pânico de punhos cerrados de um civil. As suas mãos descansavam levemente às 9h03. A sua postura relaxada, os seus olhos a escanear a fita escura da autoestrada. Ao lado dela, Damien sentava-se no banco do passageiro, a carregar novos carregadores da reserva tática na caixa de luvas. Atrás, Garrett era uma sombra maciça a gemer, a perna elevada e firmemente ligada. O rádio estava desligado. O único som era o zumbido dos pneus e o áspero traquejar da carroçaria arruinada a lutar contra o vento. Bastian não vai esperar pela manhã, disse Damien, quebrando o silêncio. O estalido metálico de uma bala a deslizar para um carregador pontuava as suas palavras. Ele enviou os seus melhores assassinos para o pátio. Quando eles não se apresentarem, ele saberá que correu mal. Ele mobilizar-se-á. Ele atacará o edifício Apex, destruirá a Zona Sul e queimará tudo o que tiver o meu nome para me forçar a sair para o aberto. Então não o deixemos perceber que correu mal. Respondeu Hazel. Ela não olhou para ele. Verificou o espelho retrovisor. Vamos até ele. Damien fez uma pausa. Um carregador meio carregado na mão. Ele opera a partir de uma garagem de importação fortificada no Rio. Portas de aço, janelas à prova de explosão, 20 homens armados no piso a qualquer momento. Tenho um chefe de segurança a sangrar e um fantasma. É uma corrida suicida. É uma corrida suicida se bateres à porta da frente, corrigiu Hazel suavemente. Ela reduziu a velocidade do SUV, rugindo enquanto pegava numa saída que curvava de volta para o ventre industrial de Chicago. A segurança do Bastian é projetada para repelir um cerco, uma família rival a aparecer numa caravana. Ele confia em câmaras, holofotes e armas de grosso calibre. Ele confia que os seus inimigos são exatamente como tu, barulhentos, murmurou Damien, a palavra com gosto de cinza. Sam. Hazel virou o volante bruscamente, navegando para um labirinto de estradas de serviço estreitas e escuras que corriam paralelamente ao rio. Mas uma fortaleza só é tão forte quanto a sua costura mais fraca. A garagem de importação é uma antiga fábrica de processamento de carne. Construída nos anos 20, os eixos de ventilação contornam totalmente as portas de aço exteriores. São estreitos. Um homem com um rifle não consegue passar por eles. Damien olhou para ela. O seu cardigan bege tinha desaparecido, abandonado algures no seu apartamento. Na sua roupa tática escura com a graxa no rosto e o cálculo frio nos olhos, ela era uma estranha. E ainda assim, era exatamente a mesma mulher que organizara a sua vida com eficiência implacável e silenciosa durante 3 anos. Ela não mudara. Ele apenas finalmente tinha os olhos para ver. Tu consegues passar, disse Damien. Eu consigo, concordou ela. Eu invado a conduta.
Caio na sala principal dos disjuntores. Corto as linhas rígidas e os geradores de reserva. O edifício fica às escuras. Os homens do Bastian são delinquentes, Sr. Russo. No escuro, os delinquentes entram em pânico. Perdem a disciplina. Disparam em sombras. E o que é que eu faço? Hazel finalmente virou-se para o olhar. O avelã pálido e desbotado dos seus olhos captou o brilho distante do horizonte da cidade. Tu tornas-te a sombra. Tu entras pela porta da frente. Damien sentiu um sorriso lento e perigoso a puxar-lhe o canto da boca. Não era o sorriso arrogante de um chefe da máfia. Era o sorriso selvagem de um homem que percebeu que não estava preso numa jaula com um predador. Ele estava a caçar com um. Estacionaram a 2 quarteirões da garagem, escondendo o SUV amassado debaixo dos arcos enferrujados de uma ponte de comboio. Garrett ficou para trás com uma espingarda carregada pousada na perna boa. Ele não discutiu. Ele sabia os seus limites e sabia que era um passivo quando via um. 10 minutos, disse Hazel, verificando um pesado relógio de mergulhador no pulso. Dá-me 10 minutos para limpar a conduta e chegar ao disjuntor. Quando as luzes se apagarem, as fechaduras magnéticas das portas da frente desengatarão. Essa é a tua janela de entrada. Não avances até que eles estejam completamente cegos. Entendido? Damien disse. Ele observou-a a sair para a chuva congelante. Antes que ela pudesse desaparecer na escuridão, Damien agarrou-lhe o pulso. Ela parou. Os seus músculos enrolaram-se instantaneamente, um reflexo nascido da violência. Mas ela não se afastou. Olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. Hazel. A sua voz era baixa, despojada de todo o comando de sala de reuniões. Não morras no escuro. Ela estudou-o por um segundo. A fachada semelhante a uma máquina escorregou 1 milímetro, revelando o coração humano a bater sob a armadura. Não pretendo. Ainda não te cobrei pelas minhas horas. Ela soltou o pulso dele e derreteu-se nas sombras. Ela não se afastou. Simplesmente deixou de ser visível. Damien ficou na chuva congelante a contar os segundos. A garagem de importação era um bloco brutalista de betão e aço na orla do Rio Negro. Pesados holofotes de halogênio banhavam o perímetro num brilho agressivo e implacável. Lá dentro, Bastian Locke estava a beber. Através do vidro reforçado do seu escritório no 2º andar, Bastian observava os seus homens no piso da garagem. Estavam a jogar cartas nos capôs de carros de luxo roubados, os seus rifles pousados em caixas de contrabando. Bastian verificou o telemóvel pela 10ª vez. Nada. A sua equipa de extermínio já devia ter ligado. O silêncio começava a roer as bordas da sua confiança. Ele serviu outro copo de whisky. Ele era o novo rei. Damien Russo era uma relíquia, um homem que empurrava papéis enquanto Bastian ultrapassava limites. Até amanhã de manhã, o edifício Apex pertenceria a ele. Tic! Um som metálico fraco ecoou do teto. Bastian franziu o sobrolho, olhando para a pesada grade de ferro da ventilação. Ratos. O lugar estava cheio deles. Tic! Lá embaixo, um dos guardas levantou-se, olhando para as pesadas portas de aço na frente. Ei! Gritou o guarda, a sua voz a ecoar no espaço cavernoso. Quem apagou as luzes do perímetro? Bastian caminhou até ao vidro. Lá fora, o brilho agressivo dos holofotes tinha desaparecido. O edifício estava rodeado por uma muralha de escuridão absoluta e impenetrável. Um frio arrepio de inquietação percorreu a espinha de Bastian. Aparelho de rádio. Latiu para o intercomunicador que ligava o seu escritório ao piso. Verifiquem as câmaras. Um guarda apressou-se para um banco de monitores. Ele tocou freneticamente no ecrã. Chefe, estão mortas. Todas as transmissões estão mortas. Antes que Bastian pudesse gritar uma ordem, um som semelhante a um trovão ecoou pela garagem. Foi o som dos disjuntores principais a serem violentamente cortados. Todas as luzes do edifício morreram simultaneamente. O zumbido dos geradores engasgou-se e silenciou-se. A escuridão súbita era absoluta, pesada e sufocante. O pânico irrompeu no piso. Homens gritaram, os sons de cadeiras a arrastarem-se e armas a serem armadas preenchendo a escuridão. Feixes de lanternas cortavam o breu, erráticos e aterrorizados, varrendo pilares de betão e os capôs escorregadios de carros.
Clique. A pesada fechadura magnética da porta principal de rolo desengatou-se. A corrente tilintou. A porta começou a subir lenta, agoniantemente, empurrada por uma mão invisível. Porta, gritou um guarda. Cobre a porta. 10 feixes de lanterna convergiram para a entrada. A chuva caía em lençóis prateados contra a luz pálida da lua. E parada no limiar, enquadrada pela tempestade, estava Damien Rousseau. Ele não usava um fato imaculado. Estava coberto de lama e sangue. Ele segurava uma pistola de alta capacidade na mão direita. Ele não correu para se abrigar. Caminhou lenta e deliberadamente para a mira de 20 homens aterrorizados. Matai-o! Gritou Bastion da varanda, a sua voz a rachar de terror. Os homens levantaram os seus rifles, mas das profundas sombras entre as vigílias, um pesadelo desceu. Hazel caiu atrás do guarda traseiro. Ela não usou uma arma. Clarões de focinho dariam a sua posição. Ela era um fantasma. Moveu-se com um silêncio fluido e aterrador. Uma lâmina brilhou na penumbra da luz ambiente, a morder a artéria carótida do guarda mais próximo. Ele caiu com um suspiro úmido. O guarda ao lado dele virou-se, o feixe da sua lanterna a oscilar selvaticamente. Não captou nada além de ar vazio. Então, um pesado cano de aço chicoteou da escuridão, partindo o joelho. Enquanto ele caía, uma bota atingiu-o sob o queixo, estalando-lhe a cabeça para trás. "Eles estão atrás de nós!" gritou alguém. O tiroteio explodiu, mas eles não estavam a atirar em Damien. Estavam a atirar nas sombras. Estavam a atirar uns nos outros. O fogo cruzado rasgou a garagem. Balas faiscaram contra o betão, iluminando o caos em breves flashes strobe de violência. Nos flashes, Damien moveu-se. Ele era a âncora, a ameaça visível que mantinha a sua atenção dividida. Ele disparou com precisão, abatendo os homens que conseguiram manter a calma e apontar para ele. Mas o verdadeiro massacre estava a acontecer nos espaços escuros entre os flashes. Hazel estava a desmantelar o império de Bastion, peça por peça. Ela instrumentalizou o medo deles. Ela atirou um punhado de esferas soltas pelo chão. Um guarda saltou em direção ao barulho, disparando uma rajada selvagem, e acidentalmente rasgou o peito do seu próprio parceiro. Ela improvisou uma lanterna errante para rolar para debaixo de um carro, atraindo fogo, enquanto ela se esgueirava por trás dos atiradores e partia pescoços com eficiência clínica. Levou exatamente 3 minutos. Quando o tiroteio parou, os únicos sons que restaram foram o tamborilar da chuva e a respiração irregular dos moribundos. O piso da garagem era um matadouro. Bastion Locke estava congelado na varanda do 2º andar. O seu copo de uísque tinha caído e partido no chão. Ele observou, a tremer violentamente, enquanto Damien Rousseau subia lentamente as escadas de metal. Bastion sacou a sua arma, a mão a tremer tanto que mal conseguia apontar. "Fica longe, Rousseau. Fica longe." Damien não parou. Chegou ao topo das escadas e entrou no escritório de Bastion. As sombras no canto da sala pareciam mover-se, separando-se da escuridão. Hazel entrou na fraca luz da lua a filtrar-se pela janela. O seu peito estava ligeiramente arqueado. As suas mãos estavam manchadas de vermelho. Ela segurava uma pistola silenciada apontada diretamente para a nuca de Bastion. Bastion baixou lentamente a arma, olhou para Damien, depois para a mulher aterradora e manchada de sangue que estava atrás dele. "Quem?" Bastion engasgou-se com um soluço na garganta. "O que é aquilo?" Damien olhou para Hazel. O fantasma, o escudo, a mulher que lhe servira o café enquanto segurava o mundo inteiro à distância. Olhou de volta para o homem trêmulo e quebrado à sua frente. "Isso", disse Damien suavemente, levantando a sua própria arma, "é a minha secretária." Ela puxou o gatilho. O sol nasceu sobre Chicago, uma luz pálida e anêmica a lutar através das nuvens cinzentas. O 72º andar do edifício Apex estava silencioso. Damien estava junto às janelas do chão ao teto, a segurar um copo de uísque. Ele tinha tomado banho na sua suíte privada. Vestia calças novas e uma camisa branca desabotoada e limpa. Uma ligadura branca estava colocada sobre o corte superficial na sua maçã do rosto. A porta do seu escritório abriu-se com um clique. Damien não se virou imediatamente. Ele ouviu os passos. Não eram mais silenciosos.
Eram deliberados, firmes. Ele virou-se. Hazel entrou na sala. Ela não usava um cardigan bege. Vestia um fato preto elegante e sob medida que lhe assentava perfeitamente. O seu cabelo caía solto à volta dos seus ombros, emoldurando um rosto limpo de graxa, embora um hematoma escuro florescesse ao longo da sua linha do maxilar. Parecia totalmente diferente. Parecia letal. Parecia real. O Garrett está fora de cirurgia, disse Hazel, caminhando para a secretária. A sua voz ainda era medida, ainda calma, mas a afetação robótica plana tinha desaparecido. Havia uma corrente de calor por baixo dela, uma corrente de humanidade. Os médicos dizem que ele vai manter a perna. Ele está a perguntar por ti. Ver-lo-ei esta tarde, disse Damien. Ele caminhou até a sua pesada secretária de mogno. Não se sentou atrás dela. Encostou-se à frente dela, cruzando os braços. Ele observou-a. Hazel estava no centro da sala. Olhou para o local vazio no escritório principal para além das paredes de vidro. A sua antiga secretária. Os tenentes do Bastion estão a correr, disse Damien baixinho. Com ele desaparecido, o lado sul está fraturado. Estão aterrorizados. Os rumores já se estão a espalhar. Dizem que eu eliminei 20 homens sozinho no escuro. Uma narrativa útil, observou Hazel. O medo é um escudo frágil, mas é um escudo. Não obstante, dar-te-á tempo para reestruturar os teus protocolos de segurança. Os meus protocolos de segurança? Repetiu Damien. Ele pousou o copo de uísque na madeira. Analisei o teu ficheiro, o real. Aquele que Garrett não conseguiu encontrar, mas que deixaste na minha secretária esta manhã. Hazel encontrou os seus olhos. Ela não vacilou. Disse Damien, a afastar-se da secretária e a dar um passo lento na direção dela. Tu estás sobrequalificada para uma posição administrativa, senhorita Brooks. Um leve sorriso genuíno tocou nos seus lábios. Mudou todo o seu rosto, suavizando as bordas duras dos seus instintos de sobrevivência. Eu digito 200 palavras por minuto, Sr. Russo. Sou altamente eficiente. Tu és. Damien parou a 1 metro dela. O ar entre eles crepitava espesso com uma história partilhada escrita em segredos e sangue. Ele olhou para o hematoma na sua mandíbula. Gentilmente, deliberadamente, ele estendeu a mão. Os seus nós dos dedos roçaram levemente na sua bochecha não ferida. Hazel não recuou. Os seus olhos fecharam-se por uma fração de segundo, inclinando-se 1 milímetro microscópico para o seu toque. Foi uma admissão de vulnerabilidade de uma mulher que passara a vida a fortificar-se contra ela. Eu não quero um fantasma, disse Damien, a sua voz um ronco baixo. Eu não quero um escudo escondido nas sombras. Hazel abriu os olhos. Estavam brilhantes, a refletir a luz da manhã. O que queres, Damien? Foi a primeira vez que ela usou o seu primeiro nome. Atingiu-o mais forte do que qualquer golpe físico jamais poderia. Quero um parceiro, disse Damien, o seu olhar totalmente fixo no dela. Quero a mulher que remendou os meus travões e aleijou os meus inimigos sentada à mesa comigo. Não atrás de uma secretária. Ao meu lado. Hazel olhou para ele por um longo e silencioso momento. O cinismo e a violência do seu mundo rebentavam contra as janelas de vidro do arranha-céus. Mas dentro da sala, havia apenas a gravidade de 2 sobreviventes finalmente a reconhecerem-se. Ela ergueu a mão suavemente, envolvendo o pulso dele, o seu polegar a repousar sobre o seu pulso acelerado. Os parceiros partilham os riscos, sussurrou Hazel suavemente. E partilham as recompensas. Eu sei, disse Damien, entrando no seu espaço, a distância entre eles totalmente desaparecida. Estou disposto a assinar o contrato. Hazel sorriu um sorriso real e devastador. Eu redijo a papelada. O império de Damien quase caiu porque ele não conseguiu ver a força silenciosa bem à sua frente. Mas Hazel provou que as forças mais mortíferas são muitas vezes aquelas que nunca ouvimos chegar. De secretária invisível à inquestionável rainha do submundo de Chicago, a sua dinâmica mudou de um contrato unilateral para uma parceria letal e inquebrável, forjada em sangue e confiança. Se gostaste da tensão silenciosa, das abordagens táticas e do romance lento entre Damien e Hazel, clica no botão de gosto e partilha este vídeo com os teus amigos. Não te esqueças de te inscrever no canal para nunca perderes outra história sombria,
e de alto risco.